Pois muito bem, então dando continuidade, a última aula falando sobre o início da última ceia, e agora vamos de fato ao que aconteceu, Então Jesus, ao reunir seus apóstolos, ele disse: Eu desejei muito compartilhar a Páscoa convosco. Uma vez mais gostaria de cear convosco antes do meu sofrimento, e compreendo que minha hora chegou. Eu não comerei convosco novamente, até que vós assentais comigo no reino do meu Pai. Vejam que frase, Jesus sabia de tudo o que ele iria passar. Jesus começou a falar assim a seus apóstolos, porque sabia que a sua hora havia chegado. Compreendeu que aquele era o momento em que deveria voltar para o Pai, e que sua obra na terra estava quase concluída. O Mestre sabia que havia revelado o amor do Pai na terra e proclamado a sua misericórdia à humanidade. Sabia também que Judas Iscariotes havia finalmente decidido entregá-lo naquela noite nas mãos de seus inimigos. Jesus sabia que essa entrega traidora era o trabalho de Judas, mas que também agradara a Lúcifer, a Satã e a Caligastia, o príncipe das trevas. Todavia, Jesus não temia nenhum dos que buscavam a sua derrota espiritual. Lavando os pés dos apóstolos. Imaginai o assombro desses 12 homens que se haviam há pouco recusado de lavar os pés uns dos outros e que haviam entrado naquelas disputas inconvenientes das posições de honra à mesa, quando viram o mestre indo até a extremidade da mesa, indo para o assento mais baixo, ajoelhando-se na atitude de um servo, preparar-se para lavar os pés de Simão. Quando o mestre ajoelhou-se, todos os 12 se levantaram ao mesmo tempo, como se fossem um só. Até mesmo Judas esqueceu-se da sua infâmia por um momento, todos surpresos e assombrados com a atitude do mestre. Lá se encontrava Simão Pedro, olhando para baixo, vendo o rosto voltado para cima de seu mestre. Jesus não disse nada, não era necessário que ele dissesse. A sua atitude revelava plenamente que ele estava disposto a lavar os pés de Simão Pedro. Simão amava o mestre. Esse pescador galileu foi o primeiro ser humano a crer de todo o coração a divindade de Jesus e a fazer uma confissão pública dessa crença. O apelo dramático dessa cena inusitada a princípio tocou até o coração de Judas, mas quando o seu intelecto vaidoso fez um julgamento do espetáculo, ele concluiu que este gesto de humildade era apenas mais um episódio para provar conclusivamente que Jesus nunca se qualificaria para ser o libertador de Israel e que não havia cometido nenhum erro de deserdar a causa do Mestre. Realmente podeis compreender o que eu fiz para vós? Vós me chamais de mestre, e estáis certos, pois eu sou. Se então o mestre lavou vossos pés, por que não estavam dispostos a lavar os pés uns dos outros? Que lição devereis aprender dessa parábola, na qual o mestre, com tão boa disposição, faz o serviço que os seus irmãos não queriam fazer? Em verdade eu vos digo, um servo não é maior do que o seu senhor, nem aquele que é enviado é maior do que aquele que o envia. Vós vistes o caminho do serviço pela minha vida entre vós e abençoados sois, vós que tereis a coragem graciosa de servir. As últimas palavras ao traidor. Eu declarei a vós o quanto eu desejava realizar essa ceia convosco, e, sabendo como as forças do mal e das trevas conspiram para a morte do Filho do Homem, eu determinei compartilhar essa ceia convosco um dia antes da Páscoa, pois amanhã eu não mais estarei convosco a esta hora. Eu já vos disse repetidamente que devo retornar ao Pai. Agora a minha hora chegou, e não se faria necessário que um de vós me traísse, entregando-me nas mãos dos meus inimigos. Quando os 12 ouviram isso, eles começaram a olhar uns para os outros,
enquanto, em tom desconcertado, eles perguntavam hesitantes: serei eu? Então, quando eles todos haviam perguntado isso, Jesus disse: já que é preciso que eu vá para o Pai, não havia necessidade que um de vós se tornasse o traidor para que a vontade do Pai fosse cumprida. Isso é devido à maturação do fruto do mal, escondido no coração daquele que não conseguiu amar a verdade com toda a sua alma. Quão enganador é o orgulho intelectual que precede a queda espiritual. Um amigo meu de muitos anos, que ainda agora compartilha comigo do meu pão, está prestes a trair-me, esse mesmo que agora coloca a mão junto comigo no meu prato. E quando Jesus acabou de dizer isso, eles começaram novamente a perguntar: serei eu? E Judas, assentado à esquerda do mestre, de novo perguntou: serei eu? Jesus, segurando o pão no prato das ervas, passou a Judas dizendo: tu o disseste. Os outros, no entanto, não ouviram Jesus falar a Judas. Jesus colocou um fim àqueles sussurros, dizendo: entristeço-me que esse mal tenha acontecido, e até este momento eu esperei que o poder da verdade pudesse triunfar pelo engano causado pelo mal. Mas essas vitórias não são ganhas pela fé do amor sincero à verdade. Eu gostaria de não ter que dizer essas coisas, nesta que é a nossa última ceia. Eu vos disse isso porque desejo que vós lembreis, depois que eu me for, de que eu sabia sobre todas essas conspirações maldosas, e que vós preveni sobre a traição feita contra mim. E tudo isso eu faço para que apenas sejais fortalecidos pelas provações que estão pela frente. E depois de falar assim, Jesus, inclinando-se para o lado de Judas, disse: o que decidiste fazer, fazei-o rapidamente. E quando Judas ouviu essas palavras, ele levantou-se da mesa e apressadamente deixou a sala, saindo para executar o que havia decidido cumprir. Quando os outros apóstolos ouviram saindo, depois que Jesus falou com ele, pensaram que ele havia saído à procura de algo para a ceia. Essa ceia, com os seus episódios de ternura e toques de brandura, foi o último apelo de Jesus ao desertor Judas, mas esse apelo resultou em vão. Uma vez que o amor esteja realmente morto, a advertência, mesmo quando ministrada da maneira mais cuidadosa, apenas intensifica o ódio e acende a determinação maldosa de efetuar os próprios projetos egoístas. Instituindo a ceia da lembrança. Quando lhe trouxeram o terceiro cálice de vinho, o cálice da bênção, Jesus levantou-se do divã e abençoou, dizendo: tomas desse cálice todos vós, e bebeu dele. Esse será o cálice da lembrança de mim. Este é o cálice da bênção, da graça e da verdade. E eu não beberei convosco até que, em uma nova forma, possa beber convosco no reino do Pai. Quando terminaram de beber, o mestre tomou o pão, e depois de dar graças, partiu em pedaços. Tomai este pão da lembrança e comei-o. Eu vos disse que sou o pão da vida. E este pão da vida é a vida unida do Pai e do Filho, o símbolo da palavra viva da verdade, encarnada à semelhança da carne mortal. Quando fizerdes essas coisas, relembrai-vos da vida que vivi na terra entre vós e rejubilai, pois eu devo continuar a viver na terra convosco, servindo por vosso intermédio. Como indivíduos, não tenhais entre vós disputas sobre quem será o maior. Sede como irmãos, e quando o reino crescer e abranger grandes grupos de crentes, do mesmo modo deveis abster-vos de disputas pela grandeza e de buscar a preferência entre tais grupos. E sempre que fizerdes isso, fazei em lembrança a mim. E quando lembrar-vos de mim, olhai primeiro para a minha vida na carne. Lembrai-vos de que certa vez estive entre vós, e então pela fé podeis saber que todos vós um dia ireis cear comigo no reino eterno do Pai. Esta é a nova Páscoa que eu deixo convosco, a da memória da minha vida.
a palavra da verdade eterna e do meu amor por vós. Então vejam vocês, né? Jesus inaugurou uma nova forma de ceiar, sem sacrifícios animais, sem derramamento de sangue, né? Apenas dividindo o pão e o vinho, né? E pedindo para todos nós lembrarmos de quando ele caminhou nessa terra, né? Então assim foi a ceia como ela aconteceu. Espero que vocês tenham apreciado. Então, um grande abraço e até a próxima aula.